Oi, gente, a paz do Senhor para todos. Entrando ao vivo agora. Essa live que eu vou fazer, eu vou falar sobre as características do anticristo. E eu vou ver se eu consigo fazer essa live, porque eu tô naqueles dias que eu não me concentro bem por conta do TDAH. Então, eu vou começar a ler no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E a gente vai se estendendo nesse assunto, porque eu tô trazendo uma série nesse conteúdo voltado para o anticristo, porque eu também estou transmitindo no canal podcast, mais ou menos podcast, e no meu canal A Nave Apocalipse, então eu preciso trazer esse conteúdo em sequência para as pessoas que chegaram agora nos meus conteúdos e não sabem do que eu prego, tenham uma maior compreensão, porque às vezes já chegou ouvindo o final da história, né? E aí não tem como entender o final da história sem ouvir o começo. Então, hoje o assunto é as características do anticristo olhando para os contextos bíblicos. Porque muitas pessoas têm surgido ultimamente falando do anticristo e as pessoas dão mais importância quem está dizendo que teve um sonho, que teve uma revelação, que teve um arrebatamento, que teve uma visão, e não precisa de nada disso, porque tudo a respeito dele está dentro da Bíblia. Inclusive, tem algumas pessoas que quando se depara com os meus vídeos diz: eu não quero saber quem é o anticristo, eu quero saber quem é Cristo. Como se isso fosse algo proibido. Se fosse proibido de falar do anticristo, Jesus não teria deixado na Bíblia. Jesus fez questão de mostrar muito mais sobre o anticristo e das coisas que ele vai fazer no último livro da Bíblia, que é as últimas profecias para a igreja. Então, é necessário que a igreja esteja, sim, atenta aos acontecimentos que vai trazer o reinado do anticristo. Então, eu preciso analisar os contextos bíblicos para poder eu não ser enganada por ele, porque a Bíblia vai falar em Mateus 24 o quê? Se fosse possível, enganaria os escolhidos. Por que que não vai enganar os escolhidos? Porque os escolhidos, eles olham para o que está escrito e não tem como enganar os escolhidos. Então, eu sei que esse assunto vai ser um pouquinho longo, mas se você tem interesse nesse assunto, eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui você não ouviu em pregação nenhuma por aí. Porque o que eu falo, eu recebi de Deus, dentro da palavra. Não fui fazer curso, não fui procurar livros e nem fui procurar revelação. Já está tudo revelado aqui na Bíblia. Amém? 2 Tessalonicenses 2, no versículo 2, já diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será o quê? Ele está falando do arrebatamento, ou seja, não terá arrebatamento. Antes que venha a apostasia, tá vendo? Não tem arrebatamento antes da apostasia, e que é a igreja se distanciar do verdadeiro evangelho. Então, o arrebatamento não é desses negócios de pré-tribulacionismo, não tem. Não tem arrebatamento antes da grande tribulação, antes do reinado do anticristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Entendeu? E uma igreja apostatada, que é uma igreja distanciada e suja, não tem como ser arrebatada. E aí continua, não terá arrebatamento antes da apostasia e da manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. Do homem do pecado, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, viu? E se adora. De sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá vendo? Então, olha, uma das características, e não é só uma nesse texto, ele já surge. Ai, quando eu tiro o óculos, ficou cego. Ele se levanta. Ele se levanta. Olha de que forma ele surge. Ele já se levanta querendo ser Deus. É um homem que ele quer ser Deus. Como é que eu vou achar um homem que se encaixa nessa característica? Quem é o homem na terra que ele quer ser Deus? O que é ser Deus? Deus é o Todo-Poderoso, Deus tem o controle de tudo e Deus é adorado. Então é um homem que vai ter essas características. Vamos analisar a característica deste homem. Então, algumas pessoas sabem que eu sempre digo que o anticristo, no meu modo de analisar o contexto bíblico, é o líder do Irã. Ele vai se encaixando dentro dessas características que a Bíblia vai me dando. Olha só, ele é líder supremo, e supremo só Deus. Porque supremo é aquele que está acima de tudo. E Deus está acima de tudo, de todos. Então, quando ele tem o título de líder supremo, ele tem o título de Deus.
Ele já tem o líder. O nome é o título que só Deus pode ter, supremo, acima de tudo. E não é só isso. E ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Essa parte de se levanta contra tudo que se chama Deus só vai acontecer quando ele começa a reinar. Como ele não está reinando, ele não pode impor essa posição de se levantar contra tudo que se chama Deus, que é o quê? Acabar com todas as religiões. Ele vem acabando com todas as religiões, é se levantar contra tudo que se chama Deus. Mas tem outra característica que a Bíblia vai me dar, ó, de sorte que ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. E o povo pensa que vai ter terceiro templo por conta desse versículo. De sorte que se assentará no templo de Deus. E não é terceiro templo. A Bíblia não está falando, de sorte que ele vai se assentar no terceiro templo de Deus. Não tem. O texto está falando do templo de Deus. E qual é o templo de Deus? A Bíblia fala que Deus pediu para Salomão construir um templo para ele. Então, o verdadeiro templo de Deus é o verdadeiro templo construído pelas mãos de Salomão, que não existe mais. Não existe. Então, como é que ele vai se sentar no templo de Deus? Porque, se não erguer. Gente, não precisa erguer parede para ser chamado de templo de Deus. O local exato onde ficava o templo de Salomão ainda está no mesmo lugar. Todo mundo sabe, eita, esse lugar aqui é onde era o templo de Salomão. Então, é ainda lá o templo de Deus. Então, existe um lugar que ele almeja, o anticristo almeja e vai fazer isso, que é um local onde a Bíblia chama de Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde? É dentro do Templo de Salomão, onde ficava a Arca da Aliança, e só o sumo sacerdote entrava lá. Então, quando o anticristo ele vem para entrar lá no Santo dos Santos, ele está assumindo o papel de Santo dos Santos, de sumo sacerdote, de Messias, o enviado de Deus. Olha só. Então ele precisa se chegar nesse lugar, e esse lugar ainda existe. Este lugar está hoje debaixo do domo da rocha. Lá debaixo do domo da rocha existe uma pedra, que nessa pedra ficava a Arca da Aliança. Só que como o templo foi destruído, está tudo aberto. Só que essa pedra é o único lugar que está cercado, ninguém pode se sentar em cima dela, é proibido. Proibido. Só existe um buraco onde as pessoas põem a mão para tocar. A Aline com Israel mostra esse lugar exato, né, o Santo dos Santos, e ela explica que lá em cima estava a Arca da Aliança. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, ó, de sorte que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, é esse local, essa pedra, que é exatamente o mesmo texto de Mateus 24:15. Jesus está dizendo assim para os judeus, ó judeus, quando você vê o abominável da desolação sentado no lugar santo, por isso que Jesus abre aspas, quem lê entenda. Entenda que o lugar santo não é um terceiro templo. O lugar santo é onde ficava a Arca da Aliança, que é um local. Eu sei que muita gente, quando vai ver esse vídeo, vai dizer, não, o lugar santo é o nosso corpo. Se você não santificar o seu corpo, não é lugar. Não é santo, aliás. E quando a Bíblia está falando lugar, está me dando um endereço. E corpo não tem endereço. Qual é o endereço do teu corpo? É rua Corpo das Almas? Número nenhum? Não existe. Quando a Bíblia está falando de um lugar, lugar santo, ele está falando de um endereço, de um local. Então, o local exato é o domo da rocha, a pedra que está lá embaixo, que onde ficava a Arca da Aliança, exatamente é o lugar santo. Então, o próprio Jesus está falando algo muito interessante. Então, nesse primeiro contexto aqui de 2 Tessalonicenses 2, do versículo 2, 3, do 3 e do 4, a gente já vê algumas características, mas eu citei agora Mateus 24:15. Vamos lá ver? Jesus está dizendo, quando você vê o abominável da desolação sentado no lugar santo, quem lê entenda que não é o terceiro templo, fujam. Jesus está mandando fugir. Só que aqui já aparece uma outra característica do anticristo, porque essa live aqui é falando das características do anticristo para você não se enrolar com revelação aí de ninguém. Jesus está chamando o anticristo de quê? De abominável e desolador. Mas Jesus está dizendo assim, ó, do qual falou o profeta Daniel. Daniel falou aonde? Em Daniel 9, Daniel está falando desse abominável. Então, quando Jesus está dizendo assim, ó, quando vocês, judeus, vê este abominável da desolação sentado, aonde? No domo da rocha, fujam daí.
Então significa que duas coisas aconteceu para poder o anticristo estar sentado lá no domo da rocha. Primeira coisa que aconteceu, antes dele ir lá, ele causou desolação e abominação. Para ele levar esse título, ele causou abominação e desolação. E a quem que ele fez isso? A Israel, porque a alerta aqui é direto para Israel. Como eu sei que é Israel? Porque Jesus está mandando fugir quem estiver na Judeia. Judeia fica em Israel. Então, esse contexto é direto para os judeus. Judeus, quando você vê este homem abominável que trouxe morte a vocês, que trouxe guerra a vocês, esse desolador, esse abominável que trouxe mal para vocês, quando ele estiver sentado no domo da rocha, vocês fujam de Israel. Então, o texto é diretamente para Israel, uma ordenança, fuja daí. Então, Jesus está dizendo que ele causou tudo isso antes de ir lá. Mas agora, apesar dele ter trazido essas abominação, desolação aos judeus, ele está sentado lá no domo da rocha, significa que ele só foi lá porque fez um acordo. É aí onde entra o acordo de Daniel 9. Vamos para Daniel 9. Daniel 9 está falando exatamente dessas características também do anticristo. Mas a gente vai ver, 9:27. E o anticristo firmará um concerto com muitos. Eu vou dizer do jeito que está escrito. Por uma semana, que são 7 anos, né? Essa semana. E na metade da semana, que é os 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício. Quem faz sacrifício aqui? Judeu. E as ofertas de manjares? Judeu de novo. Então, isso significa quando ele quebrar esse acordo, que fez ele ir lá, os judeus vão começar a sacrificar o quê? Novilhas vermelhas. Por quê? Porque o acordo vai trazer uma garantia de que ele não vai trazer mais desolação. Então não é um acordo de paz, porque o anticristo é o próprio diabo e o diabo não tem paz. É um acordo de cessar-fogo, porque o anticristo vem trazendo exatamente isso, guerra aos judeus. E nós estamos vendo isso acontecer. Quem é o mais interessado agora nesse cenário em destruir Israel e os judeus? O líder do Irã. Então Jesus está apontando para alguém. Alguém que leva essas características. O Jared Kushner não quer tomar Israel, o Jared Kushner não está invadindo, não está fazendo nada disso com os judeus. Então não é ele. Então não é o Trump também. Então quando você vê as características dentro da Bíblia, você começa a entender que o anticristo, ele tem uma personalidade descrita na própria Bíblia. E nós voltando aqui para o texto, diz exatamente isso. Ele vai cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Aí olha essa outra característica dele aqui, ó. Sobre as asas da abominação virá o assolador. É por isso que Jesus está falando em Mateus 24:15. O abominar da desolação, por conta disso, ó. Sobre as asas da abominação virá o assolador, ou seja, o anticristo. Ele não virá trazendo acordo de paz. Ele não virá se passando por homem simpático, que o povo pinta o anticristo como um príncipe encantado, cheio de simpatia. Não tem nenhuma simpatia no anticristo. Porque as características que a própria Bíblia vai falar em Jesus, não tem nada dizendo sobre isso. A Bíblia está dizendo, ó, sobre as asas da abominação virá o assolador. E ele veio. Só que muitos não olham para cá, para o texto, e não conseguem reconhecer ele. Quem foi que financiou o Hamas para poder fazer aquela abominação com os judeus? O líder do Irã, que matou até criança, abriu a barriga de uma grávida. Abominação e desolação. Pois é. E o que está acontecendo agora com os judeus que estão em cativeiro? Abominação. Estão matando eles de fome. É uma abominação. Ah, mas os judeus estão desolando Gaza. Em Sofonias 2, no versículo 4, está profetizado que Gaza seria desolada. É uma profecia. Por quê? Porque Deus deixa o exemplo de Sodoma e Gomorra. Por que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra? Por conta da maldade, do pecado daquele povo. Então aquele povo de Gaza se tornou mal ao extremo que o próprio Deus usou alguém para desolar. E isso vai se repetir durante o período da grande tribulação, porque o próprio Deus vai destruir Babilônia, porque a Babilônia vai mandar exterminar milhões e milhões de pessoas na terra por conta que não vai querer adorar o anticristo. Então existe um propósito, existe um porquê
Deus não entra destruindo qualquer um de qualquer jeito por nada, motivo nenhum. Existe um motivo. E vocês veem que eles são doutrinados desde criancinha, né? A odiar e viver para ser mártires, em troca de extermínio aos judeus. Por que os judeus é o povo mais odiado do mundo? Por conta que Jesus nasceu judeu. A salvação do mundo veio através de um judeu que é Jesus. Voltando para o texto, a gente está vendo aqui as características do anticristo dentro da Bíblia. Né? Quem entrou atrasado, veja aí novamente. Então a Bíblia está falando que sobre as asas da abominação virá o assolador. E vai ter guerra até o fim. Não está dizendo que vai ter paz por um momento, não tem. Vai ter guerra. Veja aí o versículo 26 e 27. Vai ter guerra até o fim. Cadê esse acordo de paz que o povo inventou? O anticristo traz paz. Não traz paz porque o anticristo é o próprio diabo. Como é que vai ter paz na pessoa do diabo? Não tem. Agora a gente vai para Apocalipse 12, porque aqui vai dizer um dos motivos pelo qual o anticristo vai perseguir os judeus. Está tudo na Bíblia. A grande tribulação começa com uma guerra voltada aos judeus, com ódio aos judeus, com o propósito de tomar Israel e exterminar os judeus da face da terra. Esse é o ódio do anticristo e do povo dele. O povo que vai adorar o anticristo. Em todo o globo terra vai ter gente contra os judeus, porque adorarão o anticristo já já. Pois é, aqui ó. Apocalipse 12, no versículo 12, na parte B, você vai dizer assim, ó, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O diabo tem pouco tempo para poder derramar sua ira sobre a terra. Ele vai gastar o pouco tempo dele inventando de ter paz se ele não tem paz, não tem esse negócio de acordo de paz. Não existe paz na pessoa do anticristo. Então ele vai... Ai dos que habitam na terra por conta de quê? Porque o diabo desceu até vós. É em toda a terra. Só que a Bíblia vai me dizer nesse contexto que ele começa a perseguir os judeus. Está aqui ó, no versículo 13. Quando o diabo viu que foi lançado na terra, passou a perseguir os judeus. Que deu a vida a Jesus. Ou seja, Jesus é filho de Israel. Jesus é judeu. E por conta que Jesus nasceu judeu, o diabo tem raiva daquele povo. Esse é o motivo principal. O ódio voltado aos judeus é um ódio espiritual. É um ódio espiritual. Mas, irmã Nábia, está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que quando tiver paz e segurança. Então, vamos ler aqui para você entender, se você nunca entendeu, né? É no versículo 2. É no versículo 3, aliás. Porque quando vos disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá, repetindo, a destruição como dores daquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Vamos analisar o texto. Quando disseres, quem é que vai dizer? O mundo, né? É o mundo? Não, não é. Não é o mundo. É quem? Israel, porque primeiramente... O anticristo desceu na terra e o diabo, através do anticristo, passou a perseguir os judeus. Não passou a perseguir o mundo, né? Só que vai entrar um tempo nesse acordo de 7 anos que o anticristo vai deixar de atacar Israel. Aí ele vai até Israel, até o dono da rocha, comemora, porque ele vai trazer o reconhecimento da Palestina. É o anticristo que vai trazer o reconhecimento da Palestina, como eu já falei em outros vídeos, escrito também lá em Apocalipse 7:7. Está escrito exatamente isso. E quando o anticristo traz o reconhecimento da Palestina, ele vai até Israel, Jerusalém, e o domo da rocha fica em Jerusalém. Então é nesse exato momento que se cumpre o texto de Mateus 24:15. Quando você vê o abominável da desolação sentado no lugar santo, fujam. Então isso significa que antes dele atacar, antes dele fazer o acordo, ele atacou Israel, fez o acordo e agora ele tem livre acesso de ir até a Palestina. Por que ele está indo em Palestina? Porque é ele que vai trazer o reconhecimento da Palestina um Estado. É ele. E então, a partir desse momento, não tem mais guerra entre o líder do Irã e Israel. Mas as outras nações vai se levantar. Uma nação contra nação, outra nação contra nação, que é a continuação das dores escritas em Mateus 24. Então, o período que Israel vai ter uma trégua, não é paz, é uma trégua,
É um período chamado 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio em que o Irã não vai mais planejar atacar Israel, os judeus vão sacrificar novilhas vermelhas, vão fazer as ofertas de manjares, porque eles vão acreditar que vão construir o terceiro templo. Mas não vai dar tempo. Porque o anticristo quebra o acordo e invade Israel. E aí o que a Bíblia diz aqui é exatamente isso. Ó, porque quando disseres, eles vão dizer, a paz e segurança, então lhes sobrevirá, agora não é sobre mais Israel, agora é no mundo todo. Lhes sobrevirá, está no plural, uma repentina destruição como dores daquela que está grávida. Quem é aquela que está grávida? É a mulher de Apocalipse 12. A mulher de Apocalipse 12 está grávida, gemendo para dar luz a um filho varão. E teve o filho varão, esse filho varão foi tomado ao céu, que é Jesus. Então Satanás foi lançado na terra e passou a perseguir novamente os judeus. E nesse momento ele também, quando quebra o acordo, começa a perseguir, não é só os judeus. É toda a descendência dos judeus no mundo todo e os cristãos, porque os cristãos creem em Jesus, que Jesus é judeu. E ama Israel. O cristão de verdade ama Israel. Então, por conta do amor a Israel, o anticristo começa a perseguir os cristãos. Por isso que vai vir dores, como dores que veio aos judeus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então toda a nação, todo mundo vai sentir as dores que Israel sentiu. As dores de ser perseguido, que é o antissemitismo. As dores de ser caçado no mundo todo, a dor de ser morto e de fazer o que fizeram o Hamas com Israel. É exatamente essas dores que a Bíblia está dizendo. Lhes sobrevirá uma repentina destruição como dores daquela que está grávida, que é a mulher de Apocalipse 12. Então, a Bíblia está falando muito sobre os acontecimentos que virá, mas também está falando das características do anticristo. Agora a gente indo para Apocalipse 13, porque eu estou me detendo apenas nas características do anticristo e os episódios que levam a esses acontecimentos, mas depois eu vou continuar falando sobre o anticristo, coisas que vocês não ouviram, e se você está dormindo, você não vai entender, porque quem dorme não entende. E eu sempre gosto de dizer que só os salvos entendem. Por quê? Porque a Bíblia fala que este evangelho aqui, que eu estou pregando, é loucura para aqueles que perecem. É loucura, essa menina está dizendo besteira, é muita heresia, mas a pessoa sabe nem o que é heresia. Heresia é a tua vida, né? Porque está perecendo, está perdido. E aí Jesus diz, só pode entender isso aqui as ovelhas dele, porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a voz de Jesus está aqui. Isso aqui é a voz de Jesus. Não tem como você ser uma ovelha e não entender o que está aqui. Ah, eu leio, não entendo nada. É porque não é ovelha. A ovelha entende, porque essa aqui é a voz do mestre. É a voz do mestre. É porque a maioria dos cristãos foram ensinadas uma mentira durante séculos. Foi uma mentira que entrou dentro das igrejas no ano de 1930. Que é o arrebatamento secreto. Os bichinhos. É mais merecido do que Jesus, que não vão sofrer na grande tribulação, não. Vão ser tirados da terra. Só se for por alienígena, porque Jesus só volta no final. Jesus volta no final para destruir o anticristo e dar vitória à igreja, porque a igreja está sendo morta pelo anticristo. E a igreja bradará em uma só voz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Jesus arrebata a igreja, e a vitória da igreja é o arrebatamento. E Jesus lança o anticristo no lago de fogo. Então, voltando agora para Apocalipse 13, a gente vai ver também mais características do anticristo, e tem muitas, né? Muitas características nesses textos bíblicos. Agora, Apocalipse 13 diz assim, ó. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Pois é, sempre tenho que afirmar que no meu modo de ver, dentro da Bíblia, o anticristo é o Ali Khamenei, o líder do Irã. Mas talvez no finalzinho dessa live você vai entender, porque eu estou dando ainda uma explanação bíblica para poder você entender o assunto principal que eu vou trazer já já. Então aqui em Apocalipse 13, o próprio Jesus está dando mais uma característica. O anticristo, que é o cabeça de uma nação, ele tem uma característica que nenhum outro homem tem, a ferida mortal. Aí diz que a ferida mortal é
foi ferido a espada. E o lugar que foi ferido está morto. Né? Gente que está dizendo que é o Jared Kushner. Onde foi que o Jared Kushner foi ferido? Não foi. Agora o Ali Khamenei, que é o líder do Irã, foi ferido. Pois é, o líder do Irã, ele foi ferido a espada exatamente aqui. E aí danificou os tendão e o braço dele, o direito, está morto. É tanto que ele usa, às vezes, um mecanismo mecânico para poder levantar a mão, porque os muçulmanos oram assim e assim, e aí ele usa algumas coisas mecânicas, que dá para ver, às vezes, para poder só levantar, mas a mão dele não abre, é meia seca, porque está morto. Quem não acredita é só pesquisar. Ele se levantou em protesto 6 vezes contra o governo do Irã, na época, e aí tentaram matar ele, e ele foi ferido à espada, exatamente como a Bíblia fala. E desde então ele ficou, depois ele ficou preso, depois ele ficou exilado e saiu da cadeia quando o governo caiu, quando deram golpe no governo. Então ele está com o braço morto. Então a Bíblia está falando de uma ferida, não está dizendo que ninguém vai morrer. Por quê? É alguém que vai morrer. Não vai morrer ninguém, porque a Bíblia, quando vai dizer que Lázaro estava doente e morreu, a Bíblia não está dizendo que ele estava ferido. Está dizendo que ele estava morto, né? Então, quando a Bíblia está dizendo que é um homem que tem uma ferida, gente, é uma ferida. O diabo não tem poder de ressuscitar alguém que morre. Não tem. Entendeu? Então, quando a Bíblia está dizendo que alguém foi ferido, é a maior característica que o anticristo tem, que nenhum outro vai ter. Né? De todas essas que eu te falei, ele é o único que vai ter uma ferida. E quando é que vai ser curada? Quando o diabo se apodera do corpo dele. Porque é outra característica que a Bíblia vai dar lá, onde a gente já leu, 2 Tessalonicenses, acredito que 9, 10, vai falar que eles vão ter poder, o anticristo e também o falso profeta vai ter poder. E com o poder que foi permitido que fizesse milagres, enganasse as nações. Então, quando Satanás se apodera do corpo dele, você que está dizendo, ele é muito velho, pois é. Quando o diabo se apodera, ele não fica mais velho por dentro, ele fica novo. Tanto é que o braço será curado. E eu acredito muito que esse episódio vai acontecer quando ele visitar o domo da rocha e se sentar neste lugar santo. Porque como o lugar é santo e a glória de Deus já desceu sobre aquele lugar, somente ele, que é Satanás, que tem a conexão no mundo espiritual, pode sentir essa glória. Então, por conta disso, será curado o braço do Ali Khamenei. E aí diz o quê? Toda a terra se maravilhou. Quando diz toda a terra se maravilhou, não quer dizer eu e você. Quer dizer que todos os muçulmanos que estão espalhados sobre toda a terra vai se maravilhar, porque não se vê milagres no mundo muçulmano. No nosso mundo, no meio evangélico, se via muito com frequência. Agora os milagres estão quase que extintos. Então, para nós, ainda é comum a gente ver milagre no nosso meio, porque a gente sabe que Deus cura. Mas isso, no mundo deles, é algo que nunca acontece. Então, quando eles veem que o braço do Ali Khamenei está há muitos anos seco e começa a se movimentar e volta ao normal, eles vão se maravilhar. Só pode ser um enviado de Deus, só pode ser um santo. E é agora onde eu vou entrar sobre o personagem mais esperado no mundo árabe, que é chamado de Mahdi. O mundo árabe tem o seu próprio Messias e o seu próprio profeta. Mas para você entender esse contexto, é necessário que você tenha uma mente aberta pelo Espírito Santo e consiga entender isso aqui. Quando você olha a Bíblia está falando de quê? De judeus. Deus tira o povo do Egito, Deus levanta um israelita, que podemos chamar também de judeu, para libertar o povo do Egito. Deus trabalha com os judeus do começo ao fim. E aí, não é só isso, Deus também consegue trabalhar com os judeus quando se trata de profeta. Você vê que todos os profetas que Deus escolheu eram judeu, morreu dentro de Israel também. E aí agora surge um outro homem, né, que também se intitula profeta. Lá na Arábia Saudita, este homem é chamado de Mohammed, mas aqui no Brasil o povo conhece ele como Maomé.
Então eu vou chamar ele de Maomé, que você vai entender melhor. Aí agora lá na Arábia Saudita aparece um profeta, só que a Bíblia está dizendo que o último profeta é João Batista. Por que que não precisa mais de profeta? Porque o tempo do ministério dos profetas se cumpriu em Jesus. Os profetas se viu para profetizar as coisas que iriam acontecer até Jesus. De Jesus até nós, o maior profeta é o Apocalipse. Porque o Apocalipse é as profecias das últimas coisas que vão acontecer antes do arrebatamento. Então, encerrou o ministério de profeta. Ah, hoje não tem mais profeta? Não tem. O que tem é o dom de profetizar. E hoje, no nosso meio, o que tem muito é charlatão. Então, na Arábia Saudita, lá pelos anos 600, surge Mohammed, o Maomé. E ele começa a ter a visitação de um anjo. Mas quando você entende a Bíblia, você sabe que a Bíblia fala, olha, se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, que não seja esse aqui que Jesus deixou, esse evangelho é maldito. Então, o que Jesus está dizendo? Que ia descer um anjo, ia entregar um outro evangelho, e foi. Então, esse anjo aparece para Maomé e começa a ditar um outro evangelho. Nesse evangelho, anula que Jesus é filho de Deus. Nesse evangelho, anula que Jesus morreu. Nesse evangelho, diz que Jesus é apenas um profeta como todos os outros. E nesse evangelho, está profetizando a chegada de um Messias. E nós não precisamos mais de Messias, porque o Messias é Jesus, que é também judeu. Os profetas eram judeus, Jesus também é judeu, que é o Messias, o Filho de Deus. Então, está trazendo um outro Messias. Quando está trazendo um outro Messias, está anulando a possibilidade de Jesus ser Messias e Salvador. Então, isso vai se encaixando na característica que eu te falei. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. E ele já começou a se levantar contra o próprio Filho de Deus, ele anulando que Jesus é Filho de Deus. E aí se profetiza a chegada desse novo Messias e o nome dele é chamado de Mahdi. Por que Mahdi? Aí precisa conhecer a história do Mahdi. Depois da morte de Maomé, foi levantado da casa de Maomé algumas pessoas para representar o Maomé. Ou seja, ele morreu, mas esses serão a voz dele, é o representante dele. Então todos eles foram mortos também. E aí o último a nascer é o número 12, que é chamado de Mahdi, Mohammed al-Mahdi, é o nome dele. E aí esse personagem deixa muitas dúvidas, porque diz que ninguém viu ele e diz que quando a mulher estava grávida não aparecia barriga. Então diz que Deus ocultou ele por um pouco de tempo, mas depois ele voltou a aparecer e ficou oculto até hoje, que é para não morrer como os outros, imitando a eternidade de Jesus, porque Jesus é eterno, não pode morrer. Então ele começou a imitar essas características que só Jesus tem. E diz que o Mahdi vai voltar como Messias no fim dos tempos, antes do juízo final, para reinar na terra por 7 anos. E o que a Bíblia fala sobre 7 anos? Grande tribulação. E para reconhecer a chegada do Mahdi, é necessário que eles, os árabes, estejam atentos aos sinais, porque diz que o Mahdi vai surgir, primeiramente com um pequeno grupo de homens lutando contra os judeus por conta da terra santa. E quem foi que surgiu agora lutando com um pequeno grupo de homens lutando contra os judeus por conta da terra santa? O Ali Khamenei, financiando apenas um grupo, Hezbollah e Hamas, pequeno número. Então, eles dizem que no primeiro momento ele não será vitorioso. Só depois ele juntará uma quantidade maior de pessoas e ele vai sair vitorioso. E diz que ele vai tomar essa terra sagrada para eles, porque para o mundo dos árabes existem 3 lugares sagrados, que é em Meca, no Iraque e em Jerusalém. É os 3 lugares sagrados para eles.
né? E então existe algumas características para eles reconhecer. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que esse Mahdi é o anticristo, ele se encaixa em todo o contexto que a Bíblia está falando de anticristo. Por isso que eu disse para vocês que é o Ali Khamenei. Por quê? Porque o Mahdi, segundo a teoria dos muçulmanos, ele está oculto até hoje e ele deve ter os 900 anos. Então ele é um velho, não é novo, não pode ser novo. Então não tem como ser Kush, porque os árabes não vão adorar o Jared Kush, não vai. O Jared Kush não está tentando tomar Israel e o anticristo vai tomar Israel. Então, quando o Ali Khamenei financiar um grupo maior de pessoas e tomar Israel, esse povo vai reconhecer ele a partir desse episódio. Porque está escrito assim, que quando eles tomam Israel, no mesmo momento vai estar acontecendo uma briga por poder lá em Meca. Meca é um dos lugares sagrados para eles. E aí o Mahdi vai estar lá, e aí um grupo de pessoas vai tentar ir até Meca, e a terra vai abrir, engolir esse grupo de pessoas. E o povo vai dizer, quem é que está em Meca? E vão dizer, é o fulano de tal. E aí vai vir muitos e muitos até ele dirá, você é o Mahdi, você é o Messias profetizado. E ele vai dizer, não, eu não sou. É sim, porque você desde o primeiro momento estava conosco e nós tivemos vitória por conta de você. Nós tomamos Israel porque você nos ajudou. E aconteceu essa última profecia da terra engolir as pessoas. Então, eles colocarão o Ali Khamenei como Mahdi. Por isso que a Bíblia está falando em Daniel exatamente isso. No lugar do sacrifício contínuo. Que sacrifício contínuo é esse? É que os judeus vão começar a sacrificar as novilhas vermelhas. Então, quando os árabes tomam Israel, os judeus estão sacrificando novilhas vermelhas. Então, no lugar do sacrifício, colocará a abominação desoladora, que é o quê? O anticristo. Ele não vai se declarar anticristo. Ó, gente, eu sou anticristo. Ele não vai se declarar, ó, gente, eu sou o Mahdi. Não. Os árabes vão reconhecer que ele é o Mahdi por conta de uma série de episódios. Eu contei só a metade. E vão colocar ele como o salvador do mundo árabe, não é do mundo todo. É só a partir dali que ele começa a reinar. Por isso que ele tem que ser velho. Por quê? Porque ele é um líder religioso, ele é um líder de uma religião. Ele é o líder de uma nação. Então, a partir dali, ele começa a reinar. Agora, o episódio que vai acontecer, que essa terra vai engolir esse exército, está na Bíblia. Só que Satanás, ele se apoderou de umas profecias que já estão na Bíblia, camuflou essa profecia para poder dar respaldo que aquele homem é o Salvador. Por exemplo, é aqui a profecia de Apocalipse 12. Aí eu vou introduzir para você entender. O anticristo vai fazer o acordo de 7 anos, que eu já falei para vocês, e no período de 3 anos e meio, os judeus vão sacrificar as novilhas vermelhas e trazer as ofertas de manjares. Isso está escrito na Bíblia, né? Já falei no começo. Então, depois de 3 anos e meio, o anticristo quebra o acordo. Porém, nesses 3 anos e meio, o anticristo vai preparar 200 milhões de soldados muçulmanos, que é Apocalipse 9. Então, quando o anticristo quebra o acordo, ele está financiando 200 milhões de soldados muçulmanos para tomar Israel. Ele quebra o acordo. E esses homens vão tomar Israel, eles vão cercar Israel, que a Bíblia fala, quando você vê Jerusalém cercada de exército, saiba que ali chegou a desolação, ou seja, a grande tribulação. E está escrito em Daniel 12 exatamente isso. Quando isso acontecer, quando Israel estiver cercado de exército, olha o que vai ser, o livramento de Deus para os judeus, para você ver que aquele povo ainda é o eleito de Deus, até o fim do mundo. Quando isso estiver acontecendo, quando os 200 milhões de soldados muçulmanos estiver cercando Israel,
Tá aqui, ó, vai entrar em cena esse contexto, Daniel 12. E naquele momento se levantará Miguel em defesa dos filhos dos judeus. Os filhos dos judeus é o quê? Criança. Por quê? Porque no primeiro momento o Hamas matou as crianças judias. Degolou crianças judias, mas agora nesse não vai não. Então Deus envia o quê? Miguel em defesa das crianças. E o que acontece? Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo. É o quê? Grande tribulação. E naquele tempo, naquele momento dessa invasão, livrar-se-á o teu povo judeu. Aqueles que está escrito no livro da vida. Quem é esse povo que vai ser livrado? Viu? Não vai ter arrebatamento. O que vai ter? Livramento apenas para as crianças, filhas dos judeus, e alguns que estão escritos no livro. E quais são as crianças? São as primícias, porque Deus escolheu das 12 tribos de Israel primícias, que é Apocalipse 7. 12 mil de cada tribo, 144 mil. Não é que vai ser arrebatada, será livrada do anticristo. Então Israel está cercado do rio ao mar, com 200 milhões de soldados muçulmanos. Deus vai deter esse exército através de Miguel, para dar tempo essas crianças sair de dentro de Israel, porque Israel será invadida totalmente. Aí entra agora Apocalipse 12, que eu falei para vocês, a partir do 14 em diante. Naquele momento, vai ser dada asas como de águia para quem? Para os judeus voar para o deserto, longe da vista do anticristo, onde eles vão ser sustentados por Deus por 3 anos e meio. Ou seja, o anticristo, o povo do anticristo só invade Israel só depois que Deus tira as primícias e guarda no deserto. Deus vai mandar maná e sustentar. O único lugar no mundo que vai ser seguro é este lugar. Este lugar. Ah, irmã, é só as crianças judias? Só as crianças judias. Assim como Deus, lá no Egito, livrou apenas os filhos dos judeus, que são os israelitas. Deus não matou os primogênitos. Primogênito é o filho primeiro, que é as primícias. Deus também, agora, nesse momento, Deus também vai entrar dessa forma, guardando as primícias, novamente, os primogênitos, porque Deus trabalha com primogênito. Por isso que Jesus fala, eu sou o primeiro e o último, primogênito, por conta que Jesus é o primogênito do Pai. Ele também escolheu os primogênitos das 12 tribos de Israel. Então, da grande tribulação só serão salvas, guardadas, não é arrebatadas, serão guardadas em um local, e a Bíblia está dizendo que é o deserto, por 3 anos e meio, sustentado por Deus, é as primícias, que são as crianças, os filhos do judeu. Olha, quem não dá nada para o judeu, olha, não dá nada para o judeu, mas Deus guarda só eles. Como é importante os judeus dentro do cenário apocalíptico. Por quê? Porque Deus escreveu a sua história através daquele povo. Né? Você que odeia judeu é que você não é salvo. Jesus é judeu. E aí, o que a Bíblia está falando? Então, agora vai entrar aquilo que eu falei para vocês. O que eu falei? Que a terra vai abrir e engolir um exército? É aqui ó, o texto. Ó. Então o povo, né, invade Israel, porque as primícias já saiu de lá. Invade Israel. E o anticristo ficou sabendo que essas crianças judias saiu de dentro e foi lá para o deserto. Saiu de dentro de Israel. O que ele faz? Ele manda um rio atrás desse povo judeu que está no deserto para poder arrebatar, ou seja, matar. Só que a terra abre a boca e engola esse povo vivo. O exército do anticristo está indo lá no deserto tentar matar os judeus que estão lá. A terra se abre. Se a terra se abriu, vai ter o quê? Um baita do terremoto, que a terra vai tremer e abrir uma baita de uma cratera e vai engolir esse povo vivo. Olha a mão de Deus. Deus não precisa usar uma metralhadora. Deus tem o seu poder. E aí abre. E aí esse povo é engolido vivo. Então os árabes vão usar esse episódio para dizer que esse exército estava indo matar o Mahdi, que está nesse momento em Meca. Porque está acontecendo uma briga por poder em Meca. Porque Mohammed bin Salman vai morrer. E quando Mohammed bin Salman morrer, que faz parte dos 3 chifres que serão arrancados, vai ter uma briga pelo poder. E aí vai ter aquela confusão. E na lei islâmica, o que diz lá que não pode derramar sangue em Meca, não pode ter briga em Meca.
E quem é que é capaz de apaziguar essa briga? O Ali Khamenei, que é o líder supremo do Islã. Meca não vai ter mais líder, porque o líder de Meca vai morrer. Agora entra o Ali Khamenei em ação, vai até Meca para poder apaziguar essa briga que está acontecendo. Nesse exato momento está acontecendo a invasão a Israel, Deus tirando as primícias de dentro de Israel, levando para onde? Para aquela cidade de vidro que está sendo construída no deserto, porque a Bíblia está dizendo o quê? É um local que está preparado. E o único lugar que está sendo preparado hoje no deserto é a cidade de vidro. Aí, Mohammed bin Salman morre, para a construção totalmente. Parou a construção. Sai todos os trabalhadores de lá. Para quê? Para poder, quando o povo de Deus vir para lá, não ter ninguém lá. Deus só vai guardar os dele. Deus tira os trabalhadores tudinho, então barra a construção. Aí, nesse exato momento que as primícias estão no deserto, que o anticristo, que aliás o povo dele, né, que é o exército que já invadiu Israel, manda aquele grupo de pessoas para tentar matar esses judeus que estão ali, a terra abre, Deus pega e abre a terra. Agora a cratera é tão grande que não vai conseguir ninguém mais entrar nessa cidade, que é Telaine Neon, cidade de vidro, e ninguém mais pode sair, porque a cratera vai ser enorme de grande, não tem como entrar. E o povo vai pensar que as crianças que estão lá vai morrer de fome, porque não tem como tirar a comida. Mas só que a Bíblia está dizendo que Deus vai sustentar eles, é com que? Com maná. Da mesma forma, quando o povo saiu do Egito, é a mesma história se repetindo. Veja só, Deus livrou os primogênitos no Egito e levou para o deserto, sustentou com maná. Novamente, Deus vai tirar essas primícias lá de Israel, guardar no deserto e sustentar com maná. Aí você não dá nada pelos judeus, mas Deus trabalha com o judeu. Não é com a igreja brasileira que está apostatada. Olha que Deus tremendo. Esse é o episódio maravilhoso que vai acontecer. Ó, diante de nossos olhos nós vamos presenciar. Aí a partir daí eles vão lá em Meca e vê que o Ali Khamenei está lá. Nomeia o Ali Khamenei como o Mahdi. Porque eles vão usar esse episódio para favorecer o Ali Khamenei. E dizer, olha, o exército foi engolido pela terra por conta de você, mas não foi por conta dele. E ele é colocado lá dentro de Israel e ali começa o reinado do anticristo. É só ali que começa. Agora não começa reinado. Então o anticristo não começa reinando. Veja que eu falei primeiramente as características do anticristo e os episódios que vai levar para o anticristo reinar. Então o anticristo não é qualquer um que vem... Qual é o povo que vai trabalhar a favor do Jared Kushner? Nenhum. O Jared Kushner não tem... alguém que está esperando por ele, não, mas agora o mundo árabe tem um ser que é esperado, que é o Mahdi. Mahdi islâmico é o Messias deles. Existem mais de 2 bilhões de muçulmanos esperando pelo Mahdi. Então, quando eles verem esse episódio acontecer, eles vão dizer, esse é o Mahdi. Eles estão prontos no mundo todo para te caçar, para poder agradar o Mahdi. Porque na mente deles, o Mahdi é o enviado de Deus. Só que o Mahdi não vai estar sozinho. Antes do Mahdi surgir, surge o falso profeta. Pois é, no mundo islâmico também tem o profeta, que vai vir para ajudar o Mahdi. E eles dizem que é Jesus. Mas não se engane, porque o Jesus do Islã é chamado Isa. Isa não é o verdadeiro Jesus, é um falso Jesus, é um falso personagem, é um usurpador, se passando por Jesus, que realmente ele vai vir. E ele vai chegar, ó, gente, eu sou Jesus. A religião cristã é falsa, a Bíblia é mentira. Eu não sou filho de Deus, não, eu sou profeta. E ele vai fazer milagres, viu? Tá escrito que em Apocalipse 13 aqui, ó, no 12, ele vai exercer o poder do anticristo. E na presença do anticristo vai fazer milagres. E com os milagres que ele vai fazer, vai enganar a terra e fazer adorar a besta. Olha, a besta quem é? O anticristo. Então, antes do anticristo surgir reinando, aparece no cenário o Isa. Isa não é Jesus.
tá? Isso é o nome de Jesus em árabe. Não é, porque Isa é um personagem que vem para poder usurpar o nome de Jesus. Por isso que Jesus está falando em Mateus 24. Vamos ler aqui, ó. Surgirão falsos profetas e falsos cristos. Jesus é quem é o Cristo. Então esse é o falso Cristo. E se alguém disser para você, eis que o Cristo está ali. Quem é o Cristo? Jesus. Então, se alguém disser, eis que Jesus está ali. Não eis que Jesus está no deserto. Eis que Jesus está no interior da casa. Não saiais até ele e não acrediteis. Jesus está dizendo que vai vir alguém se passando por ele. Mas Jesus está dizendo, não acrediteis, não sou eu. Aí Jesus vai dizer de que forma ele vai vir. Assim como o relâmpago que sai no Oriente se mostra no Ocidente, será a minha vinda. Ou seja, a vinda de Jesus é predita por sinais no céu. É um sinal que vai vir a trombeta de Deus, o arrebatamento. Jesus não vem para reinar, Jesus não vem para dar poder para o anticristo. Mas para os perdidos, esse Isa é verdade. É verdade o Jesus. Mas para os que não são salvos, o Mahdi é o Messias. Entendeu? Então, se você não sabia disso, procure se aprofundar nesse assunto para você não ser enganado. Porque a Bíblia está dizendo, ó, se possível fosse... Esses dois iam enganar os escolhidos. Sabe por que não engana os escolhidos? Porque os escolhidos entendem essa palavra. Só os que não vão ser escolhidos, a salvação. Por isso que a Bíblia fala que com o milagre que eles vão fazer, vai enganar aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é quem? Jesus, no livro de Jesus. Jesus tem o seu próprio livro. Onde ele coloca o nome de quem reconhece ele como Messias. Eu reconheço que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. O Filho único de Deus. Então, irmãos, tem que se acordar. Olha o que eu falei do começo. As características do anticristo, os sinais que você vai identificar o anticristo. E quem vai estar com o anticristo? O Isa. E antes do anticristo começar a reinar, Isa vai vir enganando, preparando a mente das pessoas para poder receber o Mahdi como Salvador. O mundo só tem um Salvador, que é Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Não tem outro caminho para ir para o céu. Só vai através de Jesus. E só pode compreender isso os salvos em Jesus. É os salvos. Não tem como. A Bíblia diz que este evangelho é loucura para aqueles que perecem, que não são salvos. Não pode entender. Ah, isso é mentira, isso é heresia, isso não tá... É porque você não é salvo. Glória a Deus que nós entendemos, e de milhões e milhões de milhares de pessoas, Deus olhou para nós, nos agraciou com esse entendimento para que nós não fôssemos enganados. Graças a Deus que o Senhor visitou a nossa alma e nos abraçou antes do anticristo nos enganar. Isso é graça. Não foi nós que escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Agora, Satanás vai levar milhões para o inferno. Por quê? Porque esse povo, eles não têm um coração em Deus. É isso. Então, na outra live, eu vou continuar falando depois sobre o número do anticristo para vocês entenderem que está relacionado também ao Mahdi. O Mahdi tem o próprio número. Com esse número, ele vai enganar muitos judeus a acreditar que ele é o Messias. Por isso que a Bíblia vai falar sobre o número do anticristo. E não se engane, não é o 666. O 666 é o cálculo do número do anticristo. A Bíblia está dizendo, quem tem entendimento, calcule o número deste homem. Tem que achar o homem que tem um número próprio, que é o Mahdi. E aí, calculando, vai dar esse número. E com esse número, ele vai enganar grande parte dos judeus, que é os judeus de esquerda. Está escrito também, em Daniel 11, está escrito exatamente que os judeus que negaram, abandonaram as leis de Moisés, adorarão o anticristo, mas os outros judeus que conhecem verdadeiramente o seu Deus, não vai adorar e vão cair a espada. Então não é todo judeu que vai adorar o anticristo, porque o anticristo vai se passar por Deus. E os judeus verdadeiros em Deus é dizer, não é o meu Deus, eu conheço o verdadeiro Deus. Não vão adorar e vão morrer, mas só que Jesus ressuscitará eles. Então no próximo vídeo eu vou estar falando sobre esse assunto e vocês vão ver, a partir desse e de outros que eu já fiz antes esse,
muitos assuntos para você se aprofundar nesse assunto e ter um entendimento mais ampliado e não cair nessa conversa, que Deus me revelou o anticristo é o fulano de tal. Não, se essa revelação não condiz com os textos bíblicos, não vem de Deus, porque Deus não vai anular essa maior revelação para dar uma outra. Deus não vai invalidar essa revelação para dar uma outra. Não tem isso. Se a tua revelação não condiz com os textos bíblicos, não vem de Deus. Cuidado com esse espírito do engano que está entre nós hoje, enganando milhões e milhões de cristãos. E é através desse espírito que muitos vão adorar o anticristo, porque vão acreditar no profeta. Eis que eu vos digo que este homem aí não é o anticristo, ele é o enviado de Deus. Aí vão adorar o anticristo porque colocam sua fé no homem. A maior profecia está em Apocalipse, para a última hora. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor. Qualquer coisa, passe no meu canal Anábia Apocalipse. Tem mais vídeo falando sobre o anticristo. Recomendo que você procure os vídeos que tem na capa o líder do Irã, que é o Ali Khamenei. Ele é o anticristo.